Você não precisa ser animado por alguém daqui de cima para que você louve o Senhor. Você tem o louvor e tem liberdade para expor o louvor que você tem dentro de você para o Senhor. A igreja faz o papel de estimular, não é através da banda, através dos impulsos que damos aqui, ó, vamos aplaudir e vamos falar e vamos cantar, mas você não tenha vergonha de louvar ao Senhor. Hoje o pastor Zeca, eu pedi ao pastor Zeca que ele me arranjasse um corinho lá da África para a gente ensaiar aqui antes dele ir embora. Ele vai embora no final do mês, pega a visão aí. E ele me deu um vídeo. Aí ele falou para mim assim: pastor, eu amo aqui a igreja. Vou aproveitar que ele não está aqui. Eu amo a igreja aqui. Só falta uma coisa aqui. Eu falei: o que é? Ele falou: dançar. Aí ele mandou o vídeo da esposa dele com as mulheres da igreja dançando, irmãos. Corinho difícil, uma letra difícil. Eu vou lutar como Davi, eu vou lutar como Davi, como Davi eu vou lutar. E mais irmãos, mais senhoras que você não consegue imaginar a idade, idosas, avós, e pulando, cantando, e dança e balança. Uma balançou tanto que ela estava com a capulana amarrada na cintura, a capulana caiu, ela agarrou, dançando, ela amarrou de novo e continuou. Ele falou: sinto falta disso aqui. Eu confesso, eu também, né? E às vezes você olha assim, tem uns aqui que antes eram na gafieira, na roda de samba, no pagode, noite inteira suando e tal, mas aqui soldadinho de chumbo, né? Eu não posso deixar de te amar, eu não posso deixar de adorar, eu não posso deixar. Não mexe nem um pescocinho assim. O que te impede? Quem te amarrou? É vergonha? A gente apaga as luzes para que você fique solto. Mas você está na presença de Deus. O que a gente não quer é que você se assuste quando chegar no céu, chegar lá e ver tanta gente dançando e você dizendo: meu Deus, quanto tempo eu perdi. Irmãos, a dança faz parte do arraial do povo de Deus. Está no livro dos Salmos. Louvai, salmodiai, dançai diante da presença do Senhor. Aí o mundo levou isso para eles, aí você fica dizendo: não, isso é coisa do mundo, não, isso é coisa nossa, que a gente não faz, eles levaram. Mas você tem a liberdade de louvar o Senhor, mover esses pés de chumbo e se movimentar na presença do Senhor, amém? A gente vai te dar mais uma chance daqui a pouco, no final do culto, né? Quem sabe a gente termina com videira, para esse pessoal se mover, né? Glória a Deus. Então é ainda, digam amém. Primeiro livro dos Reis, capítulo 2, verso 36 ao 44. Eu tenho que confessar que sei que tem alguém aqui essa noite para essa palavra. Pode ser uma pessoa só, que orou em casa ontem e disse: Senhor, fala comigo. E quem sabe você não esteve de manhã, ou esteve de manhã, mas não sentiu que ele falou como você esperava, e por isso essa palavra foi colocada no meu coração do nada. Minha esposa viu quando eu falei assim: não sei o que falar amanhã. E fui para a Bíblia assim e disse: Senhor, fala comigo. E comecei a ler e fui lendo um capítulo atrás do outro, e fui lendo, até que o Senhor me segurou num texto, por sua causa Ele me deu esse texto estranho, mas eu quero falar sobre isso. Fique dentro dos limites. Estamos vivendo dias em que as pessoas estão perdendo a ideia do que seja um limite. Culpa de muitos pais que não estabelecem limites para os filhos, passam vergonha quando os filhos rompem os limites porque não estão acostumados. Imagina uma criança que o pai nunca diz: não pode passar daqui, não pode fazer isso. Aí de repente na igreja ele faz. Aí o pai diz: não pode. Ele não entende, irmão. Que linguagem é essa? Nunca ouvi isso em casa. Como é que ele não pode? Não pode. E aí cresce, não entende que há limites na vida. E quando você diz para o seu filho, pastor James Dobson, que é um educador de muitos anos, escrevendo muitos livros sobre educação infantil e pais e filhos, ele diz assim: quando você estabeleceu um limite para o seu filho e ele rompeu o limite, cumpra
faça o que você prometeu se ele cumprisse, porque ele vai estar esperando por isso. Se você disser assim, não quero a luz acesa e a televisão ligada depois das 11 da noite, você vai lá meia-noite, vê a luzinha acesa, você abre a porta, a televisão está ligada, luz acesa. Houve uma regra e houve uma quebra de limite. Você falou, o limite até tal hora, quebrou. Você abre a porta, esse menino não tem jeito. É você que não tem jeito, irmão. Você está educando um pequeno marginal, que não vai entender limites quando crescer. Não tem limite igreja, não tem limite escola. O professor vai falar, guarda o celular. Não vou guardar, meu pai não manda guardar. Por quê? O pai não manda mesmo. A gente está vendo professores passando dificuldades, porque as crianças não respeitam. Há uma dificuldade a aula, eles querem estar no celular, então agora já está havendo uma negociação, que as aulas sejam parte no papel e parte online, para que as crianças assim, tadinhas, não se arrebate delas o celular durante a aula, então a metade da aula é no papel e a metade é no celular, porque assim elas podem ficar como se fosse permitido quando não é. E a gente tem limite na vida, a gente tem limite. A gente esteve lá nos Estados Unidos no final do ano, tivemos a bela companhia de pastores Erickson e Josi, e aí a gente fica falando aqui dos Estados Unidos, para quem não foi, né? E aí a pessoa diz assim, como minha irmã que nunca foi, ela sempre fala, você é chato demais, Josi, não é assim também não. Eu falo, tá bom, o que eu vou fazer? Não é? E a gente vê, é diferente ou não é? Por quê? Porque os limites têm que ser obedecidos, senão você é preso. Quanto é a velocidade? 70 milhas por hora. A polícia te parou. 82 é o limite máximo se você for pego. Foi pego a 82, parou. Sua carteira, por favor, quando você bota o braço para de fora para dar carteira, algema seu braço. Você está acima do limite. Isso é um risco para a cidade. Não, mas eu sou filho, não importa de quem você é filho. Você vai preso. Para sair da cadeia tem que pagar uma multa alta. E fica fichado. E toda vez que a polícia te parar, você já foi uma vez, né? Sim, estamos de olho em você. Contei aqui, irmãos, a gente em casa, brincando com gente dentro de casa, com outro casal de pastores, e eu agarrando a Ângela assim, e a Ângela querendo, me solta, amor, eu quero pegar um negócio, eu agarrando ela assim. Aí a Aninha falou, solta ela, pai, vou chamar a polícia. Aí eu chamo a polícia, eu agarrando a Ângela assim, e ela pegou o telefone, ainda tínhamos os telefones de casa, né? Vou chamar a polícia, hein? Vou chamar a polícia. Pequenininha, recém entrando na escola. Aí ela discou lá o 911, e aí botou no gancho, quando perguntaram lá, o departamento de polícia, ela desligou. Aí desligou, daqui a pouco toca o telefone. Atendi, pois não, departamento de polícia, que é o xerife. Falei, opa, oi, o que houve? Ligaram daí. Eu falei, olhei para ela, ligaram daqui? Falei, ligaram. E nós ouvimos um alvoroço, uma coisa parece forçada, aí, um negócio de me larga de tal. Mas eu estou brincando com minha esposa. Eu falei, é minha filha que está na escola novinha, e lá ensinaram, se você vê alguma coisa de violência em casa, você chama a polícia. Aí eu falei, então é isso, ela está aqui, foi uma brincadeira, que ela não vai fazer nunca mais, mas, sim senhor, nós vamos anotar aqui o seu número, qual é o seu nome? Nome tal. Nós vamos anotar aqui, vai ficar registrado, se a gente receber qualquer ligação daí, ainda que não digam nada, a gente só ouça um barulho, nós vamos aí lhe buscar. Fiquei fichado, irmãos. Que chatice de país. Tem ordem, tem limites. Passou do limite, você paga um preço. Nós queremos inventar um país que não tenha limites. Queremos inventar um estilo de vida em casa que não tenha limites. Limites foram feitos para serem obedecidos. Olha esse texto. Capítulo 2. Depois o rei, aqui está falando de Salomão, mandou chamar Simei e lhe ordenou, construa para você uma casa em Jerusalém. Tom de rei falando com ordem.
você morará nela e não poderá ir para nenhum outro lugar. Estabeleceu o limite. Constrói uma casa em Jerusalém, você mora nela e não pode sair para nenhum outro lugar. Esteja certo, olha a ameaça do rei, esteja certo de que no dia em que sair e atravessar o vale de Cedron, atraente, nos limites de Jerusalém, que levava para outras terras, o dia que você sair e atravessar o vale de Cedron, você será morto, e você será responsável por sua própria morte. Simei, dissimulado, por minha conta, dissimulado, respondeu ao rei: a ordem do rei é boa, o teu servo te obedecerá. E Simei permaneceu em Jerusalém por muito tempo. Mas 3 anos passados, 2 escravos de Simei fugiram para a casa de Aquis, filho de Maaca, rei de Gate, fora de Jerusalém. Alguém contou a Simei: seus escravos estão em Gate. Então Simei selou um jumento e foi até Gate, até Aquis em Gate, procurar seus escravos. De lá, Simei trouxe os escravos de volta. Que coisa bonita, uma missão bem sucedida. Os escravos fugiram, ele foi atrás, achou os escravos e trouxe de volta. Parece que terminou a história com um final feliz, mas tem o verso 41. Quando Salomão soube que Simei tinha ido a Gate e voltado a Jerusalém, mandou chamá-lo. Ele perguntou: eu não fiz você jurar pelo Senhor e não o adverti? No dia em que for para qualquer outro lugar, esteja certo de que você morrerá. E você me respondeu: essa ordem é boa, obedecerei. Por que não manteve o juramento ao Senhor e não obedeceu a ordem que lhe dei? E acrescentou: no seu coração, você sabe quanto você prejudicou meu pai Davi. Agora, o Senhor faz recair sua maldade sobre a sua cabeça. Mas o rei Salomão, dizendo dele mesmo, será abençoado, e o trono de Davi será estabelecido perante o Senhor para sempre. Então o rei deu ordem a Benaia, filho de Joiada, e este atacou Simei e o matou. Assim o reino ficou bem estabelecido nas mãos de Salomão. Que texto é esse, pastor? Esse texto, para você entender, você tem que voltar no livro de Samuel. Quando Absalão, filho de Davi, se levanta contra o pai e vem para Jerusalém com um pequeno exército que ele arranjou, e Davi falou: eu não vou encarar meu filho, eu não vou encarar, porque meu exército é maior, meus soldados são mais treinados, eu vou matá-lo, então eu vou sair da cidade. E uma das cenas mais tristes da Bíblia, Davi descalço, humilhado, deixa a coroa, deixa o manto lá no trono, deixa 10 concubinas tomando conta do palácio, e sai, e o povo vai com ele, seu pelotão, sua tropa de elite o vai guardando, protegendo. Ele sai de Jerusalém a pé, e quando ele vai cruzar o Jordão para ir embora, enquanto Absalão está vindo do outro lado com seus soldados para entrar em Jerusalém e encarar seu pai, encarar Davi, quando ele vai por ali para cruzar o Jordão, nos barrancos, é um desfiladeiro, nos barrancos, em cima do desfiladeiro, está Simei. Simei, irmãos. Simei era um descendente de Benjamim, de onde era o rei anterior, Saul, e ele achava que Davi tinha usurpado o trono e tinha se levantado contra o parente dele, o conterrâneo dele lá, o Saul. Então ele, de cima do barranco, ele começa: maldito Davi, tu és um impostor, você tomou o lugar indevidamente, Deus está agora punindo você, a mão do Senhor está pesando, seu amaldiçoado. A tropa de elite de Davi está do lado, os filhos de Zeruia, os valentes, chegam para Davi e falou: rei, esse cara está amaldiçoando o Senhor, eu vou cortar a cabeça dele. Aí Davi fala: o que eu tenho com vocês? Se Deus mandou que ele me amaldiçoe, deixa o cara me amaldiçoar. Se meu próprio filho está contra mim, deixa o cara falar. E ele jogava pedra, falava maldições, jogava pedra, jogava areia. Você imagina o rei Davi com um esquadrão do lado de proteção, o cara jogando pedra, amaldiçoando, e Davi se protegendo das pedras, os soldados levantando o escudo, com um cara que podia ser morto com uma flechada. Davi: deixa o cara.
Davi passa o Jordão, fica escondido no deserto. Absalão assume o trono, abusa das 10 concubinas, humilhando o pai, mas aí ele vai para a batalha, ele perde a batalha e chega a hora de Davi voltar para Jerusalém. Quando Davi está voltando, irmãos, no mesmo entroncamento, na travessia do Jordão, com o povo, agora ele está voltando, triste porque perdeu o filho, mas vitorioso. Quando ele está voltando com o povo dele, Simei aparece de novo. Simei. E Simei vem agora com 1000 conterrâneos, com 1000 parentes dele. E ele vem, Davi ainda está na água, ele se ajoelha na água, e aí os soldados estão do lado de Davi, olhando para o cara, esse mesmo infeliz. E aí ele diz: meu rei, Deus te abençoa na ida e Deus te abençoa na volta. Eu falei aquelas coisas. Você já imagina alguém que você já passou uma cena dessa alguma vez, né? Eu falei do Senhor, mas eu não queria dizer aquilo. Ele vem com as desculpas dissimuladas dele, ele vem falando: está aqui os meus parentes, eu fui o primeiro a me ajoelhar diante do Senhor para reconhecer a sua vitória, e eu estou aqui, tal. Os soldados, filhos de Zeruia, que eram parentes de Davi, disse: agora não tem jeito, a gente tem que cortar a cabeça desse desgraçado. Davi falou: puxa vida, hoje já não morreu gente demais, hoje não é dia de matar ninguém, deixa o cara. E aí os filhos de Zeruia, que já estava com a espada na mão, com muita raiva, põe a espada na bainha de novo, e Zeruia escapa vivo. Davi volta, reina por um bocado de anos. Um dia Davi está no leito de morte, vem Salomão, e aí já é o início do livro de Reis. E Davi diz: vem cá, meu filho, antes de morrer eu quero te dar umas palavras. Sim, estou indo embora. E sabe Joabe, que foi meu comandante? Joabe matou 2 outros comandantes sem minha ordem. Eu não quero Joabe mais vivo, mas eu não ia matá-lo. Você sabe o que fazer, né? Sei, meu pai, pode deixar. Tem um outro carinha que, quando eu ia fugindo de Absalão, ele me perturbou, eu poupei. Na volta ele veio, pediu perdão, eu perdoei e jurei que não ia matá-lo. Eu não ia matá-lo, eu jurei, mas eu estou indo embora. Você não fez juramento nenhum? É eu que fiz. Então ele usa essa frase: você sabe o que fazer. E Davi usa uma palavra dura: ainda que ele seja velho, que ele não desça a sepultura a não ser ensanguentado. Salomão, entendido. Salomão, na sua sabedoria, chama Simei, e aí é o texto que a gente fala: vem cá, Simei, tudo bem? Tudo bem. Ele estava bem, rico, idoso, rico, e Salomão fala para ele: Simei, constrói uma casa dentro de Jerusalém. Jerusalém é grande, e você more nela e nunca saia de Jerusalém. Está entendendo? O dia que você sair, você morre. E ele diz assim: boa palavra, meu irmão. Chega a ver a cara de Simei: meu Deus, boa palavra, meu rei, boa palavra, obedecerei. Salomão voltou para o trabalho dele, e Simei está lá. Anos se passaram, e Simei está tocando a vidinha dele. Um dia 2 escravos de Simei, como diz o texto, fugiram e foram para Gate, cidade de onde veio Golias. Foi para lá, alguém avisou: Simei, 2 escravos seus que fugiram estão lá em Gate, na casa de fulano, Maaca, filho de não sei quem, tal. Ele parece que esquece. E aí ele pega um jumento, não sei quem era mais jumento ali, mas pega um jumento e atravessa o vale de Cedron, que o rei Salomão falou: não atravesse o vale de Cedron, que era o limite para sair de Jerusalém. E ele atravessa, vai lá, missão cumprida, deve ter orado: Senhor, que eu acho os escravos. Achou, trouxe de volta, que bênção, voltou feliz. Alguém vai lá e conta para Salomão: Simei saiu da cidade. E aí Salomão manda chamar e tem essa conversa com ele, que você ouviu no texto. Que lições a gente tira desse Simei, irmãos? Será que esse cara pode ensinar alguma coisa para nós nessa primeira noite de domingo de 2025? Algumas coisas que eu anotei aí. Os limites de Deus não são para tirar a sua liberdade, mas para garanti-la. Jerusalém era imensa. Simei, que não foi um cara fiel, podia viver até o último dia da sua vida e morrer de velhice se ele ficasse dentro dos limites de Jerusalém. É uma cidade imensa.
vai ali, vai aqui, vai no mercado, vai não sei aonde, vai na escola, vai na sinagoga, e vai no templo, e volta, e não sai de Jerusalém. Às vezes nós lutamos que os limites parece que nos oprimem, mas na realidade eles são a garantia que Deus está dando para nós. Às vezes você conversa, não é? A gente tem essa oportunidade de conversar com uma pessoa, por exemplo, que bebe, e aí diz assim, você não quer beber? Eu falo, não bebo, porque é crente, né? Não, eu posso beber, não vou morrer não, nem vou para o inferno se eu beber. Eu decidi usar a liberdade que tenho para honrar a Deus, e eu digo, não vou beber. E aí você vê o outro lado da escravidão, que parece liberdade. Se ele não beber, parece que ele é escravo, então ele tem que beber para provar que ele pode. E aí tantos terminam como bêbados, como alcoólatras, porque acharam que a liberdade é eu posso fazer o que eu quiser. A Bíblia não te proíbe de fazer coisas que tantas outras pessoas fazem. Você, na liberdade que tem em Cristo, e para honrar o Espírito Santo que mora em você, você diz, não vou fazer, eu não preciso fazer isso. A liberdade que o Senhor nos dá é uma garantia, você fica dentro dos limites que Ele estabeleceu, você se sente seguro. E há outros pontos que eu queria abordar com você dentro do texto. Vai no próximo, por favor, querido. O rei sempre fica sabendo. Quem foi que contou para Salomão que ele saiu? Não sei, a Bíblia não diz, mas o rei sempre fica sabendo. Não tem nada que a gente faça que o rei não fique sabendo. Ele sempre se informa e está informado do que a gente faz. E o que aconteceu com Simei? Simei foi, até esqueci de abrir seu, né? O iPad. Simei foi, achou ninguém viu, mas as coisas não ficaram do jeito que ele pensou. Simei deu uma escapada achando que ninguém saberia, mas o rei ficou sabendo. Namorados, vou olhar para o outro lado assim para não achar que estou falando com você. Namorados, respeitem os limites. Respeitem os limites. Você pode ser crente, mas seus hormônios não são. Hormônios não se convertem, irmãos. Não há nenhum processo científico comprovado que diga os hormônios se converteram. A hora que ele se batizou, os hormônios também foram batizados. Não foram. Aí tem aqueles mais ousados que dizem assim, pastor, mas eu sei até onde eu posso ir. Vou dizer uma frase que não está na Bíblia. Sabe de nada, inocente. Sansão também achou. Sansão tinha um voto de nazireado. O que o nazireu não podia fazer? Não podia cortar cabelo, não podia tocar nas uvas, beber vinho, nada de contato com as uvas, e não podia tocar em cadáver. Aí eu vou para Timnat. Tem um caminho por ali, tem um caminho por aqui, mas tem um caminho mais curto, que passa onde? No meio das vinhas. Sansão, é muito arriscado. Você não pode tocar num cacho de uva, você não pode tomar vinho, você não pode ter nenhum contato. Eu sei o que eu estou fazendo. Eu vou, passo debaixo de um cacho, me viro, dou daqui, dali, mas eu saio do outro lado e corto o caminho. Sansão achava, se virou com as uvas. Aí vem outra coisa que ele não pode fazer, tocar em cadáver. Um leão sai no caminho dele, ele mata o leão, vai embora, quando ele volta o leão está ali, o defunto do leão, ele não podia tocar, mas tinha um favo de mel no defunto, ele cheio de fome, ele falou, preciso de mel, mas eu não posso tocar no cadáver, em cima do cadáver, para pegar o mel sem tocar no leão. Irmãos, é a mesma receita de hoje. Eu sei até onde posso ir, eu sei o que eu posso fazer sem me contaminar. Sansão também achou, passou nas uvas, passou no cadáver, mas vem o teste do cabelo, e aí no colo de Dalila, qual é, meu filho? Sanse, querido, diz para mim o que é e tal. É isso, não é? É aquilo, não é? Aquilo outro, não é? Até que depois que ela diz, você não me ama, você me engana e me engana e me engana, diz para mim. Tá bom, é que eu tenho um trato com Deus, eu sou nazireu, e se eu cortar meu cabelo, aí o contrato quebra e tal. Então dorme, querido, dorme. Dormiu cabeludo, amanheceu e acordou careca. Dali os olhos são vazados, e de herói de Deus vira um palhaço para agradar os inimigos. Por quê, irmãos? Achou que sabia até onde podia ir. Eu conheço os meus limites, nós não conhecemos.
Nós não conhecemos. Tem um montão de gente que tombou porque achava que sabia até onde podia ir, que sabia controlar os limites e não soube. Às vezes você diz assim, não, eu sei, eu posso ir. E daqui a pouco você tem um pedido de perdão para contar. Sabe o que Paulo disse ao jovem pastor Timóteo solteiro? Paulo que disse assim, enfrenta o maligno. Ele foi dando conselhos de enfrentar, de resistir. Agora, quando ele vai falar sobre as paixões carnais, ele diz, Timóteo, foge. Foge que você não vai aguentar, meu filho. Você não vai aguentar. Então como é que eu faço? Mas eu estou lavado e remido no sangue de Jesus. Eu tenho o Espírito Santo vivendo em mim. Esquece isso tudo. A hora que a coisa pega, você esquece quem você é e você acaba pecando. Como é que eu faço então? Foge. Sai correndo. O que vão dizer de mim? Que digam o que disserem. Preserva a sua salvação, o seu testemunho. Foge, como disse Paulo para Timóteo. Mas isso parece vergonhoso. Fugir quando eu sou um guerreiro de Deus, quando eu sou uma arma na mão do Senhor. Quem sou eu para fugir? Não, eu vou encarar. Paulo disse, foge das paixões carnais. 2 Timóteo 2:22, todo jovem deveria anotar isso aí na sua Bíblia. Você não sabe até onde pode ir. Simei passou dos limites. Verso 39 diz, ao cabo de 3 anos, Simei não permaneceu fiel à palavra empenhada. Ao cabo de 3 anos, os escravos fugiram e ele saiu do limite e foi para outro lugar. Irmãos, o tempo não pode invalidar um voto feito para a vida inteira. Salomão falou para ele, enquanto você viver, você não pode sair de Jerusalém. Era um voto, ele disse, sim, eu vou obedecer. Os escravos fugiram, ele foi atrás. O tempo não pode invalidar um voto feito para a vida inteira. Já tiraram das declarações do casamento até que a morte os separe. Eu que já celebrei um montão de casamento, os últimos os noivos nem querem que diga isso mais. E os mais famosos já fazem os acordos de casar, mas sem nenhuma ligação dos bens, porque o que é meu, o que é seu, porque tem muita possibilidade da gente se separar, né? Tá aí o caso do Ronaldo Fenômeno, nem sei quantos dias, mas durou dias, não é? Casa num castelo, irmãos, impressiona, não é? Um castelo na Itália, só gente da prateleira de cima. Que dinheirama para fazer aquela cerimônia, acho que foram 56 dias, foi um negócio assim, de dias. Ao casamento é rompido. A gente tem que dar graças a Deus pelos nossos casamentos, não é? Não tem aquela pompa, não se gasta nada do que eles gastam, eles têm uma lista de convidados gigantesca, a nossa é resumida, mas os casamentos duram. Tem lutas, tem problemas, nós encaramos. Mas você não pode invalidar um voto feito para a vida inteira. E às vezes a gente diz, né, na hora de se casar, e diz assim, na pobreza, na riqueza, na alegria ou na tristeza, na dor ou na saúde. Aí vem a frase que tira o fôlego, até que a morte os separe. Quase que não sai, até que a morte os separe. Não é melhor não repetir um negócio desse, não fala isso é muito arriscado. Sem empenhar, pastor, sem empenhar a palavra da gente. Da minha vida, olha o que o senhor está exigindo que eu fale, até que a morte, é muito fatalista, até que a morte os separe, meu Deus, tem outros episódios que podem acontecer, até que a morte não é um negócio muito sério, não. O tempo não pode invalidar um voto feito para a sua vida inteira. Lá no tanque batismal, semana passada a gente teve isso aqui, o pastor Joel se perguntava lá, você promete servir a Jesus por toda a sua vida? Prometo. Você fez um voto para a vida inteira. Para a vida inteira. Fugiram meus escravos, o jumento saiu, seja o que for. Você fez um voto que não pode ser invalidado porque ele foi feito para a vida inteira. Salomão escreveu assim, melhor é não fazer votos do que votar e não pagar. Deus não se agrada de tolos. Eclesiastes 5, 4 e 5. O que mais a gente aprende com Simei? O amor do Senhor pode perdoar pecados, mas não nos poupa das consequências. Irmãos, Deus não é avô. Deus não é avô. Deus é pai. Avô desconsidera, não é? Eu sei. Estou lá falando com as filhas e as crianças fazendo barulho, ela fala, eu estou falando com o seu avô aqui, ó. Eu falei, como é que você fala assim com as crianças, gente?
pai, eu não estou conseguindo te ouvir, porque você sai do ambiente, vai para outro, não deixa as crianças brincarem. Agora, como é que era no meu tempo, irmãos? Mesma coisa, cara, essa boca que eu estou no telefone, entendeu ainda, não viu? Agora, quando eu vejo ela fazendo com as crianças, não faz isso aí com as crianças. Deus não é avô, Deus é pai. A Bíblia diz em Hebreus 12:6, Deus é pai que corrige o filho a quem ele ama, porque ele te ama, ele te corrige. Alguém diz amém? Amém. Então, disciplina, correção, faz parte do amor de Deus por você como seu pai. Deus corrige. Se você não corrige, talvez seja uma prova de que você não ama o seu filho como deveria. Correção é parte do nosso amor por nosso filho, para que você fique uma criança decente, cresça um adulto decente e se torne um cidadão de bem. Papai vai ter que te corrigir. Isso é doloroso, irmão. Você bater no filho que você gerou, não pode usar a expressão bater mais, né? Você corrigir, você disciplinar, meu Jesus, o mundo está ficando difícil de viver, né? Mas você corrigir o filho que é seu. Aí vem alguém que nem tem filhos e diz que não pode ser feito assim. Mas você corrigir alguém, você está dando ao mundo um presente, um cidadão de bem, que foi educado em casa. E se você ama, você corrige. E às vezes a gente diz assim, mas Deus perdoa. Perdoa, irmão, é confirmado, Deus perdoa. Mas Ele não te poupa das consequências, porque você saiu dos limites de Jerusalém. Ele não te poupa. A gente peca, Deus perdoa. Qualquer vez, qualquer que seja a situação, você pecou, foi para Deus. Qual é o único pecado que não é perdoado? O que não é confessado. Esse não tem jeito. Agora a Bíblia diz, se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, para perdoar os pecados. Se confessarmos, Ele perdoa. Então que bom. Eu saí dos limites, eu passei do vale de Cedron, eu fui em Gate, eu desobedeci a ordem do rei, mas que bom que eu confessei, pedi perdão e Deus me perdoou. Perdoa, meu filho. Mas as consequências Deus não te poupa. Deus não te poupa. Fumou por 30 anos, aí vem para Jesus. Os pulmões bichados, o hálito comprometido, a pele amarelada, aí vem, glória a Jesus, recebi Jesus, não fumo mais e não faço mais, amém. O que é isso, Senhor? Eu já te confessei e já abandonei. Sim, mas tem uma consequência aí. Tem um pulmão bichado, meu filho, ele está bichado. Não tem nada a ver com isso, você bichou esse pulmão. As consequências ficam. Deus é misericordioso e Ele pode curar. Pode, é verdade, pode, eu vou ficar só no pode curar. Tem garantia que Ele vai te curar por causa disso? Não, se for consequência do que você fez, é muito provável que você vá. Outro dia eu vi um testemunho, irmãos, de um homem que matou muitas pessoas e foi preso com a pena longa, e aí ele se converteu na prisão. Eu fiquei maravilhado com o testemunho dele. Lá ele fez um curso de teologia e foi consagrado pastor na prisão. Quando saiu, qual era o desejo dele? Ganhar a liberdade e sair pregando pelo mundo. Eu falei, esse homem não pode ficar na cidade. Ele tem muitas famílias iradas com ele que já juraram ele de morte, mas ele estava preso. Aí ele sai, põe um paletó bonito, uma Bíblia imensa debaixo do braço, uma mensagem ali dentro para pregar numa igreja, contar o testemunho. Na porta de casa, para um carro, morreu com a Bíblia na mão. Cadê Deus nisso? As consequências do que ele fez muita família chorar. Ele fez mulheres viúvas, mães sem filhos, filhos se tornaram órfãos, ele causou tristeza em muita gente. Agora quando ele sai, ele estava indo para o céu direto, levou o tiro e foi para o céu direto. O Senhor falou, vem meu filho, chega. Chegou inteiro no céu, aqui embaixo caiu cheio de furo, mas no céu chegou inteiro. Mas por que Deus não poupou? Porque as consequências, Ele não poupa, Ele perdoa o seu pecado, mas Ele não te poupa das consequências. Alguém diz um amém ainda que choroso? Não troque o tudo de Deus pelo nada do maligno. Vou falar de novo, não troque o tudo de Deus pelo nada do maligno. Simei, irmão, depois de fazer o que fez com Davi e ser poupado, era para se acorrentar na casa de Jerusalém e não sair dali para ir no quintal. Mas o cara se arrisca a ir para Gate, cruzar o ribeiro de Cedron e ir lá arriscando que o rei Salomão não viesse a saber.
Ele trocou tudo que Deus tinha dado para ele, ainda que limitado, mas ele tinha liberdade dentro dos limites que foram estabelecidos, mas ele trocou isso, tudo que ele tinha, pelo nada do maligno. O que eram aqueles 2 escravos, irmãos? Ele era um homem rico. Sabe o que ele podia fazer? Fazer uma visita ao rei Salomão, dizer: ó rei, meu senhor, tudo bem? 2 escravos meus fugiram, eu tenho notícias, informações, que eles estão em Gate. O senhor podia me ajudar? Salomão, claro que faria. O senhor cuida disso, rapaz. Eu mando uma ordem para o rei de Gate, digo: ó, tem 2 escravos fugitivos de um homem aqui da cidade de Jerusalém, manda esses caras para cá. E resolvi o problema, mas não. Ele quis romper os limites, porque romper limites é algo atraente, irmão. O homem vive tentando romper limites da velocidade, barreira do som. O homem quer fazer isso, passar dos limites, porque isso faz o seu nome grande, isso traz pompa, traz honras humanas. Não troque tudo que Deus te deu pelo nada do maligno. Tudo que o maligno te oferece é daqui da terra, e ele não pode te oferecer o que Deus te oferece. O que Deus te oferece em contrapartida? Vida eterna. Quem mais pode oferecer vida eterna? Quem mais? Todas as religiões do mundo que têm líderes humanos que nasceram, escreveram coisas, disseram discursos e morreram, todos eles têm que se referir ao líder deles como alguém que morreu. Os que falam de Buda: Buda foi um grande homem. Maomé, olha, quanta coisa escreveu. E o Russell, dos Testemunhos de Jeová, olha que coisa. E o outro, Joseph Smith, dos Mormons, todos eles nasceram e morreram. Quando a gente fala do nosso Jesus, a gente não está falando do presidente da convenção, nem do líder da Oasis. Você está falando de alguém que morreu por você, ressuscitou por você e está vivo por você. Então só você que pode encher a boca e dizer assim: o meu Redentor vive ainda. E vai estar vivo amanhã, e vai estar vivo depois de amanhã. Ele não tem uma tumba para eu ir lá visitá-lo, deixar flores, não. A tumba dele está vazia. Então você serve a um Senhor que te deu tudo, incluindo vida eterna. Como é que você vai trocar a vida eterna que o Senhor te deu por um manjar, alguma coisa que o maligno tente fazer para te atrair? Não tente trocar aquilo que Deus te deu por uma coisa que se perde de um dia para o outro. E outra coisa, não tente recuperar o que você perdeu arriscando a sua vida. Simei foi atrás do que ele perdeu e arriscou a vida dele. E às vezes a gente faz isso. Ouça essa verdade: não tente recuperar o que você perdeu arriscando sua vida. Fale com o rei. O que você perdeu em 2024? Fale com Deus. Eu vou correr atrás disso. Ainda usa a expressão: vou correr atrás do prejuízo. Quem corre atrás do prejuízo, quando pega o quê, irmãos? O prejuízo. Se você falasse assim: vou correr atrás do lucro, mas você diz: vou correr atrás do prejuízo. Aí quando pegou o quê? O prejuízo. Que vantagem que tem? Qual é a fórmula que a Bíblia dá através de Simei? Fala com o rei. Não tente recuperar o que você perdeu arriscando sua vida. A Bíblia fala da sunamita, rica, sem filhos, hospedou o profeta, ganhou um filho de prêmio, o filho morre, o filho é ressuscitado por Eliseu, agora vem a fome. Eliseu dá uma notícia de primeira para ela: vai vir a fome aí, sai e vai peregrinar na terra dos filisteus. Ela sai, perde as terras, perde o gado, perde tudo. Pelo texto ela está sem marido agora, e ela sai. E depois ela volta, depois de 7 anos. Com quem que ela vai falar? Ela não foi brigar com quem agora estava na propriedade dela: essa terra já foi minha, esse gado já foi meu. Não, ela vai direto no rei. E quando ela chega lá, Deus já preparou o terreno. O servo de Eliseu estava contando a história dela, e quando ela chega na fila, o rei fala: essa aí é a mulher que você está falando, é essa? Vem aqui, minha filha, conte. E ela conta: eu tinha terras, eu tinha gado, eu tinha isso. O rei chama o escrivão e diz: devolve tudo para ela e faz as contas, o que ela perdeu de juros nesses 7 anos, e dê tudo para ela. Ela foi na pessoa certa. Você teve prejuízo no ano passado? Fala com o rei. Vai na presença do Senhor e diz: Senhor, o Senhor sabe o que eu perdi, e o Senhor sabe como me fazer recuperar, de modo que eu possa te glorificar nessa recuperação. Fala com o rei. Diga para alguém: fala com o rei. Deixa eu terminar aqui, como os pregadores importantes dizem, estou partindo para o final. Fique dentro dos seus limites no seu trabalho. Ouça isso, irmão.
Só o seu pastor pode te dizer isso. Aqui não é pipoca nem sorvete, aqui é costela com agrião, hoje. Fique dentro dos seus limites no seu trabalho. Você não tem que respeitar limites para ganhar posição, aumento ou apreciação. Como é que Deus vai te honrar? Salomão também dá receita. Provérbios 22 e 29, ele diz assim: viste um homem excelente no que faz, pois ele será posto perante reis e não permanecerá entre os de posição inferior. Quer ser promovido? Seja excelente no que você faz. Simples. Você vai ser visto. O que Daniel fez para ser promovido? Era excelente no que fazia. O rei falou: tem 120 governadores, tem 3 sobre eles, eu vou colocar Daniel sobre esses 3. Em outras palavras, depois do imperador, Daniel seria o primeiro. Criou inveja, como sempre se cria. Porém, o que Daniel fez para ser promovido? Apenas foi excelente no que faz. Como é que você vai ser visto pelo patrão? Chegue na hora, saia na hora, não morcega na hora do almoço. Negócio de sair para almoçar e deixa a roupa lá na cadeira e some e volta com 3 horas de almoço e inventa um negócio, me senti mal, fui comprar um remédio para a avó que já nem tem e tal. Todo dia mata um parente para justificar porque que está faltando e depois, Senhor, não olha para mim porque eu estou lá há 17 anos na mesma posição, ganhando o mesmo salário. O texto de Salomão diz: viste um homem excelente no que faz, ele não permanecerá entre os de posição inferior. É a palavra de Deus para você. Fique dentro dos seus limites no seu trabalho. Mas se eu não fizer mais, entenda, você pode fazer mais dentro do seu limite. Você não tem que fazer nada para ganhar promoção, além do que a Bíblia diz. Você não pode desrespeitar os limites para ganhar posição, aumento ou apreciação. Basta fazer seu trabalho com excelência. Isso pode ser na igreja, isso pode ser na profissão que você desenvolve, no trabalho que você tem. Basta que você fique dentro dos limites no seu trabalho. 6º, respeite os limites do seu corpo. Eu tenho uma manchete do Globo aqui, de 29 de agosto de 2024. Mexicana de 22 anos morre na academia após levantar peso acima do limite. – 22 anos. Morreu por quê? Quem matou, irmão? Ninguém. Passou mal, caiu, levantou um peso acima do limite, faltou ar, caiu sem respirar, eram os paramédicos, já estava morto. Vasos sanguíneos estouraram pelo corpo inteiro, porque levantou um peso acima do normal. Seu corpo tem limites, irmão. Seu corpo tem limites. E você tem que entender isso. Há um problema chamado vigorexia, já falei dele aqui algumas vezes. O que é? Mania de academia. Irmão, sejamos sinceros. Espero que não tenha nenhum vigorexo aqui. Você vai para a academia porque o médico recomendou. Ainda que os médicos digam, se você caminhar 3 vezes por semana, você mantém a circulação num bom nível e tal, mas você vai para a academia 3 dias. Aí você vai para a academia e começa. E tal. Aí vai modelando, tonificando os músculos. Você começa a olhar, olha só. Aí daqui a pouco você vem na igreja, alguém vai te abraçar. Oh, que bração é esse, rapaz, e tal. Daqui a pouco você já não quer usar camisa de manga longa, porque não vai mostrar os seus bíceps. Pode estar frio como for, você tem que estar de camiseta, porque senão você não exibe o resultado das suas horas de academia. Perdeu o propósito. Perdeu o propósito. É para a sua saúde? Glória a Deus. Ou é para a sua exibição? Estou vendo os olhares, gente. Mania de exercícios físicos. Não estou dizendo que você não tem que fazer. Eu tenho que entrar amanhã num programa que a médica estabeleceu. Eu estou pensando como é que vai ser amanhã. Uma dieta com exercício, só a graça de Deus, porque os meus números decidiram subir um pouco, meus níveis, e para fazer uma cirurgia no nariz eu tenho que não é nada de embelezamento não, irmãos, é só operar 2 desvios de septo numa narina só. Então a médica falou, se a sua glicose não baixar, não tem cirurgia, então eu vou ter que entrar nesse sistema. Mas você que vai para a academia e está lá, Deus te abençoe, mas é que começa, irmãos, 2 vezes por semana.
daqui a pouco são 3 vezes por semana, daqui a pouco são 5 vezes por semana, daqui a pouco são 7 dias por semana. Aí eu pergunto, se você lê a Bíblia com a mesma frequência que vai para a academia, quanto tempo você passa na academia por dia? 1 hora. Quanto tempo você lê de Bíblia por dia? Por dia, pastor? Tem que ser por dia? Ué, se você fica lá, e aí o ambiente, irmão, já fiz academia, lá fora e aqui. Você vai para a academia, irmãos, os uniformes que se usam nas academias hoje, você sabe do que eu estou falando. E você está ali pegando peso, e você só olhando ao redor, nem sabe quanto de peso está pegando, nem sabe o que está fazendo mais. Que isso, Jesus, Deus é bom, e meu Senhor, o Senhor é o Criador mesmo, Deus maravilhoso, que é isso, Jesus, e tal. Amanhã tem que ir de novo. A esposa, eu estou até querendo ir. Não, irmão, você não precisa, você está bem. Ah, Jesus, Paulo disse a Timóteo, tem cuidado de ti mesmo. Não exponha seus olhos demasiadamente às telas, TV, celular, computador, não exponha. Está na sua Bíblia? Está, tem cuidado de ti mesmo, é você que tem que cuidar dos seus olhos. Não exponha seus ouvidos demasiadamente aos ruídos. Não exponha sua pele demasiadamente ao sol. Alguém diz amém? Amém. Isso é bíblico, irmão. Para terminar, agora é para terminar mesmo. Respeite seus limites financeiros. Ano passado eu coloquei no pedido ali, o primeiro era uma sede nova para Oásis, glória a Deus, já estamos com o pé dentro. O segundo ou terceiro, terminar o ano sem dívidas, glória a Deus, irmãos. Eu tive uma redução no meu salário de mais de 50%. Eu falei, Senhor, como é que você fica sem dívidas com a redução de salário de mais de 50%? Deus faz. Terminei o ano sem dívida nenhuma, irmão. Glória a Deus. Você sabe o que é dívida, não sabe? Se você não sabe, eu vou orar para que você tenha uma, para você entender o peso do que é uma dívida. Dívida tira o sono, irmão. Acaba com a festa. Você foi com a roupa, você está devendo a um cara, você não consegue pagar, mas está juntando. Aí tem um casamento, aí você é padrinho ou madrinha, aí você tem que comprar uma roupa para ir para o casamento. Aí você que está devendo, você compra a roupa. Quando você está entrando feliz com a esposa do lado, quem é que está lá? O cara que você está devendo. Acabou a festa. Acabou a festa. Você quer sair do meio do corredor e não tem jeito mais. Por quê? Dívidas tiram o sono, perturbam a paz. Respeite seus limites financeiros. Salomão, de novo, 21 e 20, ele diz assim, olha o texto. O sábio, tem algum sábio aqui? Diga amém. Amém. O sábio economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em sua casa. Mas o tolo, olha a antítese, o tolo gasta todo o seu dinheiro assim que recebe. Não tem tolos aqui. Mas é o texto, só estou citando o texto. O sábio economiza e tem sempre bastante comida e dinheiro em casa, mas o tolo gasta todo o seu dinheiro assim que recebe. Nunca gaste mais do que você ganha. Não precisa ser crente nem sábio para isso, não. Nunca gaste mais do que você ganha. Aprenda a guardar, ainda que seja um pouquinho. Tempos de adversidade não mandam avisos prévios. Eu não esperava essa enfermidade, ela não avisa. Eu não esperava esse problema na escola do garoto, não avisa. Deus, irmãos, estabeleceu limites em todas as áreas da nossa vida para o nosso próprio bem. Diga, para o meu próprio bem. E para terminar, você pode ficar de pé. Limites têm a ver com o domínio próprio. Dizer não para você mesmo. Isso para mim é uma luta, não sei para você. Para mim, domínio próprio é o gomo do Espírito Santo, o gomo do fruto do Espírito que eu mais peço a Deus para se manifestar. Digo, Senhor, tenha misericórdia de mim, manifesta o domínio próprio, que é também chamado de temperança, equilíbrio. Nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para respeitar os limites. Você precisa da ajuda do Espírito Santo? Limites tem a ver com domínio próprio e nós precisamos da ajuda do Espírito Santo para respeitar limite. Será que consigo sozinho? Não consegue. Não consegue. Por isso é que você precisa do Espírito Santo. O Espírito Santo não é um luxo. O Espírito Santo não é uma opção. O
O Espírito Santo, quando foi dado por Jesus, ele disse: eu vou embora, mas não vos deixarei órfãos. Sem o Espírito Santo, você é um órfão. É por isso que você precisa dele, incluindo para respeitar limites. E você tem um ano novinho na mão, irmãos. Quem sabe você estragou 2024, mas 2025 está novinho na sua mão, novinho. Não estrague o ano de 2025. Comece colocando no seu papel diante de Deus: Senhor, me ajuda, Espírito Santo, me ajuda a respeitar os limites em casa, no trânsito, no trabalho, na igreja, respeitar o limite dos meus irmãos, respeitar o limite das pessoas com quem eu convivo. Me ajuda a respeitar os limites. Eu te garanto, o seu ano 2025 vai ser luminoso, próspero, abençoado. Você vai ganhar de volta amigos que se foram porque você não respeitava os limites deles. Se você respeita os limites, você vai ter a presença de Deus na sua vida, e isso vai fazer de você uma referência. Eu quero orar por você. Não vou te expor você no seu lugar, mas você que diz: eu preciso da ajuda do Senhor para respeitar limites. Eu quero orar para que o Espírito Santo se manifeste na sua vida. Não esporadicamente como ele visitava a Sansão, mas que ele viva em você e se manifeste em você. Faz assim com suas mãos, ó, assim, ó. Faz assim. Senhor, é a tua palavra e não a minha. E essa é a tua igreja e não é minha, Senhor. É a tua igreja, eu sou parte dela. Esse é o teu rebanho, não é meu, Senhor. Ovelhas não têm dono, o Senhor é o pastor delas. E ministrando ao teu povo, Senhor, ao teu rebanho, nós oramos para que sejamos um povo que sabe os limites que tem, no corpo, no trabalho, nas finanças, na igreja, em todas as áreas da nossa vida. Que não sejamos como Simei, que teve a vida poupada por Davi, Senhor, mas por não respeitar os limites, quando ele disse: eu vou obedecer, por não respeitar, ele teve a sua vida ceifada. Senhor, a casamentos, a instituições, a ministérios, a organizações, a pessoas, a relacionamentos, Senhor, que já estão fadados à morte por causa dos limites que foram rompidos, limites que não foram obedecidos. Mas essa noite pedimos perdão a Ti, Senhor, e Te pedimos: ajuda-nos a viver um ano novo, Senhor, nos limites que o Senhor estabeleceu para nós. E assim vamos viver de maneira melhor, mais produtiva, mais abençoada. Eu quero pedir por cada um, Senhor, que no seu coração está dizendo: Jesus, me ajuda, que está pedindo ao teu Espírito que por misericórdia ajude para que os limites sejam obedecidos. E em nome de Jesus nós queremos declarar: esse vai ser um ano abençoado, Senhor. Esse vai ser um ano renovado. Esse vai ser um ano de limites respeitados para a glória do nome do Senhor. E vamos terminar te agradecendo, Senhor, no final do ano, por uma vida melhor, Senhor, por uma saúde melhor, por uma convivência melhor, Senhor, por um ministério melhor, por tudo de melhor que o Senhor quer nos dar, se respeitamos os limites que o Senhor estabeleceu. Ajuda os pais, Senhor, a estabelecerem limites para os seus filhos. Ajuda os filhos a obedecerem os limites impostos, Senhor, para que a convivência seja saudável, para que o teu nome seja glorificado, para que os filhos sejam referência na escola, no trabalho, onde quer que passem. Nós declaramos e já te agradecemos, em nome de Jesus, e o povo de Deus diz: amém. Amém.